Olá, caros alunos, meninos, meninas, tudo tranquilo? Bom, na aula passada, sem querer, a gente acabou falando um pouco de etnografia e netnografia quando a gente estava falando de observação participante, certo? Então agora eu queria de fato entrar na etnografia e na netnografia, conforme é a própria sugestão da aula de hoje, tá? Então vamos entender um pouquinho o que é etnografia, netnografia e fazer o cruzamento entre elas. E casualmente a gente vai acabar transcorrendo na própria observação participante e vocês vão entender o porquê, tá? Então vamos lá. A etnografia, ela é algo que é super determinante para que a gente possa perceber cenários culturais. Pode ser cenário cultural de uma organização? Pode, né? Porque a cultura, ela está dentro de um conjunto de crenças, de um certo local, uma certa organização, de uma certa comunidade. Então, sim, a etnografia pode fazer parte de uma pesquisa qualitativa organizacional, por exemplo, tá? Ela é uma descrição entre uma cultura que pode ser de um pequeno grupo, né? Numa, numa comunidade de fato, uma turma de escola, uma turma de faculdade, uma organização, um departamento específico, né? E a tarefa do etnógrafo, que é o nome do investigador e do observador desse cenário, é compreender a maneira de viver do ponto de vista dos nativos daquela cultura. Se na observação participante eu era um observador e eu vi o cenário de fora, como alguém alheio àquele cenário, àquele instrumento, né, que eu estou observando de fato, na etnografia, pelo contrário, eu vou ter que tentar virar nativo, vou ter que tentar me inserir naquele contexto para que eu possa fazer a coleta de dados corretos conforme a etnografia. A etnografia, por então, ela é difícil de ser feita, ela é longa? Sim, já falo de cara. É como observação participante. Você não pode pensar que em 2 meses você vai fazer um estudo etnográfico. Isso não é real, né? Isso não é possível, não dá para ser e proceder dessa forma, tá? Então, uma observação participante e uma etnografia, elas são profundas, né? Um método de prática e de pesquisa super complexo, né? E a inserção disso realmente demanda elementos complexos e formas de pesquisa longas. Mas nesse caso, a gente percebe e entende que a observação participante, eu estou observando o cenário, não uma participação efetiva, mas do qual eu sou de fora, alheio. Numa etnografia, eu tento me inserir naquele contexto como nativo, como alguém que é daquela organização, né, que consome aquela cultura, que está inserido naquele contexto, que faz parte daquela comunidade, e eu tentar realmente reproduzir o mais real possível toda aquela questão e aquele sistema de que se desenvolve ali naquele cenário, né, que eu estou fazendo a minha observação etnográfica. Eu tenho que experienciar e vivenciar cotidianamente aquele contexto para que eu possa uh, fazer o cruzamento de dados e fazer um estudo etnográfico de fato. Né? A variação da cultura ela não pode ser percebida por mim. Eu tenho que estar inserido naquela cultura de uma forma que ela esteja intrínseca a mim, que eu já tenha apreendido ela, a apreensão, né? Eu tenha me colocado como um local, como alguém que participa, corrobora e se comporta dentro daquele cenário, tá? Então, esse é o complexo desse paradigma, digamos assim, desse método, dessa metodologia, né? É um estudo, de fato, porque é algo bem complexo e que não pode ser feito assim em 1 mês, em 2 meses também, tá? A etnografia, ela é uma prática, enfim, né? Que encontra-se com, né, com vários fatores ali que requerem um pouco mais de, enfim, delicadeza no seu transcorrer, afinal de contas, também se inserir dentro de um contexto e tentar não estar forçosamente se inserindo é muito complicado. Então,
O peito tem que estar muito aberto, o pesquisador tem que realmente entrar de cabeça e se sentir participante daquilo ali, não como alguém alheio, como um estrangeiro, no sentido de que a palavra estrangeiro vem aquele que é de fora, independentemente se é de fora de um país, de uma cidade, de fora de uma organização, de fora de uma comunidade, de fora de uma casa. Ele tem que se sentir acolhido. Ele tem que não saber a diferença entre ele e o outro. Ele é o outro, né, na etnografia. Ele tem que estar dentro daquela ação. E ele tem que se sentir como alguém dentro daquela ação. E não como um observador. Então há uma ruptura muito grande ali de paradigma. Enquanto pesquisador, eu tenho que me despir de ser pesquisador. Eu tenho que virar um vivente, né? E um sobrevivente daquele contexto ali, para que eu possa ser natural daquela natureza. Ou seja, que aquela natureza, aquela cultura, seja minha e não mais o do outro. Nossa, estou filosofando loucamente, né? Mas é bem isso, tá? Que eu quero dizer mesmo. Tem meio esse contexto mesmo. Algumas pessoas acham que a etnografia ela é muito difícil justamente porque ela é uma experiência. E uma experiência antropológica, basicamente, tá? Tanto que a etnografia, ela vem da antropologia. E o que é essa área da antropologia? Antro, homem, pologia, estudo do homem. Então, a antropologia, ela estuda realmente o comportamento humano, a cultura humana, os relacionamentos, de fato. E aí, por isso que isso é tão importante na nossa área e que isso é tão aceito como área de pesquisa na comunicação. Porque nós estudamos a comunicação e o relacionamento entre pessoas. O que a antropologia faz? Estuda as pessoas. E nós pegamos, então, esse contexto para estudar o relacionamento entre as pessoas. Né? Então, é bem bacana, realmente, de fato, mas é uma experiência de imersão. Não é algo que eu esteja à margem, à borda. Não posso. Eu não posso botar só meus pezinhos dentro do lago. Eu tenho que mergulhar de cabeça, né? É um interesse acadêmico muito profundo. Então, no TCC, Poli, eu posso fazer uma etnografia? Não. Eu posso fazer inspirações etnográficas? Posso te dizer que é melhor você dizer que você vai fazer inspirações de observação participante. Por quê? A etnografia não permite o tempo curto de um TCC. A observação participante, você pode dizer que você vai pegar inspirações da observação participante e trazer alguns contextos e conteúdos. Já a etnografia requer passos tão dentro daquele contexto ali que seria inválido, seria inclusive invalidar a sua pesquisa e invalidar o método, falar que dá para fazer uma pesquisa em pouco tempo, fazer uma pesquisa etnográfica num TCC e tentar dizer que isso é a forma de metodologia ou de procedimento metodológico, porque não é um instrumento costumeiro, né? Não é uma técnica costumeira. E é um grande desafio, de fato, fazer a etnografia, tá? Mas aí tá, Poli, tu falou que, bah, não posso fazer etnografia, né? Tu já cortou meu barato, já tá dizendo que não rola. Beleza, já deu aquela murchada em mim. Pronto. Ao mesmo tempo, tu fala que a etnografia, e vocês devem ter lido isso nos textos, ela vem, né? Ela se inspira, ela tem o perfume da etnografia. Beleza, sim. Quem inventou a etnografia se inspirou nessa projeção etnográfica, só que no ambiente virtual. No ambiente virtual é mais fácil fazer uma imersão, né, naquele contexto, porque eu consigo tirar alguns pesos e necessidades de uma etnografia, que é físico, que é palpável, que é corpo a corpo, que é interação constante. A etnografia ela acaba tendo esse nome, mas ela é uma apropriação e uma técnica diferente. É uma reapropriação da etnografia. Ela não é uma adaptação da etnografia no ambiente virtual e por isso o nome cool de etnografia, porque é da internet. Não. Ela se reapropriou da etnografia com outras aplicabilidades, num outro ambiente, empregando
empregado no campo especificamente da comunicação, porque a etnografia ela é da comunicação, ela nasceu, o seu berço é da comunicação, e aí por isso que se diferencia. Não é só o off e o online que vai contar. Não é só o front, né? É você estar lá, corpo, pele com pele. Não é só estar num não lugar, que é a internet. Mas é porque há uma reapropriação e uma ressignificação do termo etnografia para gerar outro termo, mas que 100% você não vai aplicar tudo que você faz na etnografia, tá? Acho que dá bem para entender, tá? A etnografia é um termo complexo, é um termo muitas vezes em construção, tem diversas acepções e definições e, né, concepções e conceitos, dependendo de como ele é apropriado e na área de estudo. Se é na antropologia, se é na educação, se é na comunicação, se é na história, se é na filosofia, se é na linguística, se é na sociologia, tá? Depende muito disso. Ela é muito ampla e extremamente complexa, tá? A etnografia é um método que resulta de uma narrativa profunda, né, do pesquisador. É um processo qualitativo super refinado, né, de uma interpretação cultural ali que você tem que estar inserido. É um conjunto de técnicas bem denso, digamos assim. E o intuito da etnografia é a descrição dessas práticas sociais daqueles indivíduos ou da rede de pessoas, né, de coletividade, com o propósito de entender diferentes aspectos de diversas culturas. Por quê? Olha, meu Deus, que complexidade. Você pegar um agrupamento de pessoas que seja num departamento de uma organização e fazer um estudo etnográfico, significa dizer que você vai pegar e fazer um entendimento de aspectos de diversas culturas. E que culturas são essas, professora sua louca? Não é cada um tem sua cultura apenas. A cultura organizacional tem a sua cultura. A organização tem a sua cultura. Mas, além dela ter a sua cultura, tem subculturas dentro da organização. E também tem subentendimentos do que é a cultura organizacional. E, para além disso, cada indivíduo tem a sua própria cultura que carrega consigo as suas próprias marcas e que isso vai imprimir no trabalho também essas nuances e esses rastros. Porque eu, enquanto indivíduo, tenho rastros das minhas experiências pessoais que vão me fazer ser diferente de outra pessoa que nasceu na mesma casa que eu, né, e teve a mesma criação que eu, mas as experiências de vida dele geraram rastros no seu DNA e na sua formação que fizeram dele um sujeito diferente com outro tipo de cultura. E quando há uma separação desses indivíduos que nasceram na mesma casa, se criaram juntos, mas que não moram mais na mesma casa por N fatores, isso vai determinar uma alteração grandiosa, né, na cultura desse indivíduo, pelas experiências que ele vai adquirindo e que há uma sobreposição de culturas do indivíduo, do ambiente, das situações, das ações, de quem ele entra em contato. Gente, é um negócio louco. Dá pra ver que o bagulho assim é tenso, né? É uma tessitura, tá? De análise ali e eu vou falar um nome muito lindo, tá? Vocês nunca mais esquecer isso, mas é porque não tem outro jeito de explicar. É um palimpsesto de cultura. O que é isso? É uma sobreposição de culturas que vai imprimindo na própria cultura outras culturas. Meu Deus, estou muito filosófica, mas é fato. Se eu tenho uma cultura, eu vou reimprimindo em cima da minha própria pele outras culturas e isso vai deixando impresso em mim outros tipos de contextos que vão gerando outras culturas e que são mutáveis, porque eu sou um indivíduo que passo todos os dias por situações N que me modificam enquanto ser humano. Não me modificam só enquanto ser humano da minha própria cultura, né? Mais do que eu penso que eu sou, que eu defino como verdade, que eu tenho como aceite, que eu levo como experiência. Daqui a um ano eu não sou mais a mesma pessoa, porque a minha cultura mudou em função das outras culturas externas a mim, mas que eu me reaproprio e internalizo isso, né? Meu irmão, tá? Essa aula tá brabo, né? É um vídeo vai piorando pro outro, digamos assim, tá? Mas é isso, é isso. E eu espero ver isso na prova lindamente. Que condições vocês têm?
né? De entender e fazer absorção de tudo que eu estou falando, né? Porque essa dinâmica é muito o que a gente vive no dia a dia. Quem aqui não se deparou de não saber se identificar enquanto ser humano porque mudou? Quem nunca ouviu algum parente dizer, ai fulano, como tu mudou? Dá vontade de dar um tabefe na cara dessas pessoas. Por quê? Sim, você muda, e graças a Deus você muda. Porque se você não mudasse, meu Deus do céu, você era um ser humano que vivia dentro de casa vegetando. Porque só o fato de você sair de casa, respirar ar puro e se deparar nem com pessoas às vezes, mas com objetos, situações, cenários, chuva, sol, cara, isso muda totalmente a gente, muda o dia. Se o dia tá sol lá fora, a gente acorda de um jeito, mesmo que a gente esteja doente. Se tá chovendo, a gente tem outro comportamento às vezes. Interfere, o ambiente interfere no homem. E não é só o ambiente natural da natureza, é o ambiente social, é o ambiente econômico, é o ambiente físico, é o ambiente cósmico em quem acredita nisso, né? Mas sim, muda sim, porque nós somos um indivíduo único, uma partezinha, um ser, mas nós, enquanto indivíduo único, somos um coletivo de tudo que a gente vivencia. Gente, é complexo, mas é a mais pura realidade, né? Nós somos um animal calcado e baseado em culturas que nos formam enquanto indivíduo individual, mas que a nossa individualidade ela é coletiva, porque o eu indivíduo sozinho sou formado por N fatores. Então eu não posso dizer que eu sou um ser único. Nossa, eu sou diferente de todo mundo. Não é, cara pálida. Eu adoro ver o agrupamento de adolescentes, que é natural, eu passei por isso também, tá? Normal. Eu queria ser meio diferente, botei piercing na orelha, agora me arrependo porque minha orelha ficou deformada, por exemplo, depois de veia. Mas enfim, por quê? Porque eu achava que eu queria ser diferente, eu queria ser cult. Porque né, eu sou da comunicação, né? Naquela época lá, ai meu Deus, eu vou botar piercing, porque é um negócio muito revolucionário. Hoje em dia, vocês botam piercing em tudo que é lugar, tô nem aí. Mas eu nasci na década de 80. Hello! Vocês nasceram em 90 e poucos, muitas vezes, que estão me escutando. Então, botar piercing era um negócio muito legal. Era uma diferenciação de grupo. Diferenciação de quê, Poliana Espíndola? Já naquela época, quem queria se diferenciar acabava se igualando a outro. Então, a gente é uma coletividade mesmo que a gente queira ser diferente. Nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é sozinho. Ninguém se forma e faz a formação de si próprio sem o outro. Eu só sou eu porque tem o outro. Eu só me identifico como pessoa porque tem outro. E eu só sei que é o outro porque eu sei que não sou eu. Entendeu? É nesse confronto de alteridade que eu me encontro. O que é alteridade, professora, sua louca? Alteridade é a digamos assim, o estabelecimento de eu entender e me colocar no lugar do outro. E saber que eu não sou o outro. E entender as minhas diferenças e minhas similaridades com esse outro. E isso tudo que eu falei até agora tem a ver com etnografia, tá? É bem bacana. O negócio é bem bacana. Tá a fim de entrar nessa seara? Vai ser bem rico. É uma coisa lindíssima e riquíssima, né? Mas que a gente tem que ter cuidado como tudo, tá bom? Bom, se eu tenho a etnografia, que é tudo isso, na comunicação, basicamente, que foi na episteme da etnografia, veio muito da área da comunicação e dos autores que estudam processos comunicacionais, começou-se a entender que toda esse entendimento da etnografia riquíssimo que eu acabei de falar podia ser aplicado no ambiente digital. O ambiente digital nada mais é do que a reprodução do ambiente físico. Potencializado muitas vezes. Beleza, potencializado muitas vezes. Né? Uma exponência muito maior, porque né, tem uma abrangência muito maior. Mas o comportamento humano, ele não foge completamente do comportamento humano no ambiente offline. Essa dualidade entre eu e o outro, esse entendimento de que eu sou um indivíduo, mas que eu sou coletivo, e que os comportamentos humanos são reproduzidos, foi levado, né, essa inspiração para a etnografia.
As comunidades virtuais que se estudam muitas vezes na etnografia é justamente isso. O que são comunidades, gente? Esse nome não viveu, não nasceu na internet, não. E comunidade não é só aquela comunidadezinha que a gente vive lá no interior, não. Comunidade é um agrupamento de pessoas, né? O que são redes de conexão? São um agrupamento de pessoas, são uma comunidade. Comunidades virtuais nada mais são do que um agrupamento de pessoas no ambiente não físico, né? Numa ubiquidade. O que é uma ubiquidade, professora? É Deus. Deus é ubíquo. Ele está em toda parte. A virtualidade está em toda parte, inclusive no ambiente físico. Por quê, professora? O que eu penso não está dentro de mim, está aqui fora. É virtual. Porque o que eu penso, eu tiro de dentro de mim, ressignifico pelas minhas experiências e absorvo. E por isso que eu mudo de opiniões, porque eu faço ressignificações das virtualidades. Qualquer palavra é uma virtualidade. Professora, a palavra amor é uma virtualidade? Sim. Primeiro que amor não é físico, é? Não. Se você disser que aquele calafrio que você sente, aquele frio na barriga, aquela borboleta no estômago, e tudo isso que eu estou falando que não é físico e que não é palpável, eu estou falando de algo virtual. O amor não é físico, ele é virtual. Há uma significação do que é o amor. E mais do que isso, cada um de nós temos uma significação do que é o amor, dependendo da cultura que a gente tem, de onde a gente cresceu, de como a gente teve essas experiências com o amor. Amor pode doer, fisicamente mesmo. Quem está sofrendo aí do outro lado da tela sabe disso. Mas é virtual. Então, como é que a gente pode dizer que a etnografia não nasceu da etnografia? Óbvio que nasceu, e graças a Deus, né? Que é muito bacana, porque a etnografia, ela é um estudo essencialmente sobre a construção identitária na internet. É sobre tudo que está acontecendo de comportamento e relacionamento entre pessoas. É massa. Imagina você poder ter uma forma de apropriar, significar, pesquisar qualitativamente algo que é muito bacana, que é a internet, que é uma mídia pós-massiva. Por que pós-massiva, professora? Vamos lembrar das aulas lá, passada minha, que vocês fizeram um dia? Pós-massiva porque veio depois da massa, da TV, que é a mídia essencialmente de massa, porque foi programado para massa. Eu, na TV, sou massa. Lembra a definição de massa, multidão e público? Mas na TV eu sou massa, porque todos estão falando para muitos. Um está falando para muitos. A mídia pós-massiva, essencialmente, ela é uma mídia de um falando para um, de muitos falando para muitos, e que há uma retroalimentação desse processo. E que eu, indivíduo que não tinha voz, posso consumir e produzir conteúdo. Né? Eu não sou um mero espectador. Eu sou também um produtor de conteúdo. Então, acho que isso, assim, vai abrir bastante a cabeçoca de vocês quando a gente falar sobre etnografia e etnografia, tá? Bom, há muita vantagem de fazer etnografia? Há. Por quê, profs? Primeiro, eu não preciso estar fisicamente naquele espaço. Eu tenho todos esses instrumentos e o objeto de observação na minha frente. Eu não preciso pedir autorização a ninguém para pegar aqueles dados, porque aqueles dados estão colocados ali à disposição. Se ele está na internet, eu posso consumir e me apropriar daqueles dados e fazer uma pesquisa e uma análise bem bacana e qualitativa sobre aquela perspectiva ali, né? Então é muito bacana, é muito legal, tá? A ideia apenas é entender que a etnografia é um estudo da cultura no ciberespaço. É um estudo de relacionamento entre as pessoas no ciberespaço, que é distinto do comportamento offline. Por quê? Agora a professora vai enrolar meu cérebro. Até agora eu estava falando que o indivíduo tem um comportamento X, que ele tem uma cultura X, que a cultura dele é formada por várias culturas, que ele pode ir mudando e sendo maleável e adaptável, blá blá blá. Legal. Só que aí, com a etnografia, eu que sou prof, né, no ambiente físico, que vocês me conhecem, me veem, né, tá ali, linda, maravilhosa, tudo lindo. Eu, no ambiente online, posso ser quem eu quiser. Eu posso ter um avatar de mim mesmo, vários avatares de mim mesmo. Seria esquizofrênico no ambiente offline eu me transmutar, porque é esquisito. Eu sou prof. Eu vou chegar na sala de aula e me fazer de aluna?
e sentar na cadeira lá na classe e esperar que alguém me dê aula? Eu vou me colocar no lugar da coordenação? Não, eu seria tida como uma pessoa esquizofrênica. Não sei se o termo esquizofrênico psicologicamente está correto, mas vocês entendem que seria algo muito diferente, difícil e que seria de estranhamento, né? Mas no ambiente online, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser, deixa eu ver aqui quem, sei lá. Eu posso ser o Obama, eu posso ser, sei lá, o Papa Francisco, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso me transmutar do que eu quiser. Então, isso também é o mais interessante e o mais louco da etnografia, que é tu tentar verificar o comportamento humano, sendo que a pessoa pode ter uma representação de si mesmo e não a representação real, muitas vezes. Uma manipulação e uma simulação da realidade. Claro, posso ser louca fazendo simulação da realidade no meu dia a dia, mas não todo o tempo. Eu não consigo sustentar isso, né, a longo prazo. Eu posso sair de casa, pegar um bus, aí no bus alguém perguntar meu nome, eu dizer que meu nome é Leandra, sendo que meu nome é Poli, né? Óbvio, posso ser a louca do busão. Ninguém vai saber, né? Eu posso inventar que eu tenho, sei lá, uma profissão X e criar toda uma narrativa em cima daquilo ali. Mas eu desço do busão e entro no meu trabalho, acabou a minha máscara. A minha simulação foi por água abaixo e eu não sustento ela. No ambiente online, eu posso viver uma vida inteira de simulação, né? Olha, eu posso virar um avatarzinho, eu posso fazer um Second Life, né? Eu posso viver várias vidas e várias situações e ter várias características diferentes e ser várias pessoas e ainda assim ser eu mesma. E ainda assim sem ser esquizofrênico. No sentido do termo que eu estou usando agora, que eu não sei se está correto, mas de não parecer uma pessoa louca, maluca, que está ali, né, mudando de identidade o tempo todo. Na internet é, às vezes, muitas vezes, natural você mudar de identidade. Vou lá botar eu mesma na seara disso aí, tá? Quem sou eu nas redes sociais e nas comunidades virtuais? Eu vou botar eu assim, mas né, um eu, não um eu só poli, é um eu indivíduo. Na rede social eu posso ser feliz, eu posso ser triste, eu posso ser extremamente reativo, ativista, mas eu não saio do meu sofá. Mas eu tô lá reclamando da vida, eu tô lá filosofando loucamente, eu tô lá jogando um joguinho de Second Life, eu tô lá fazendo a louca e cantando. E canto muito bem, eu canto muito mal. Tô lá vivendo uma vida que essencialmente no mundo offline não me pertence ou não seria possível se não fosse na virtualidade, tá? Então, é muito louco, é muito bacana, é um negócio muito gostoso. Por quê? Imagina você tentar se aproximar de todos esses contextos e mesmo assim fazer uma pesquisa ou tentar se aproximar de cada vez mais de algo que seja a realidade naquele ambiente ali, tá? Não precisa ser tão profundo, tá, gente? Às vezes eu boto uma profundidade para que vocês entendam até onde vai essas perspectivas de pesquisa, mas não precisa ser tudo isso. Eu posso estudar uma convergência midiática. O que é convergência midiática, professora? É quando as mídias convergem para uma, mas que eu saindo daquela eu tenho outros cenários. Vamos supor, eu ia falar de um filme bem velho, mas que vocês nem viram, porque ele é mais velho que a fome para vocês, né? Para mim, não. Para mim, ele é um marco histórico da convergência midiática, mas que eu não vou me ater a ele, porque não serve para vocês de representação. Mas o Walking Dead, por exemplo, ele está dentro do processo de convergência midiática, por quê? Porque ele não tem só o seriado, ele tem um spin-off. Vocês sabem o que é spin-off? Spin-off é quando eu tenho uma série derivada de outra. Ele tem um HQ, que conta às vezes histórias diferentes daquela que é contada no seriado. E ela tem fanfics, que são construções e comunidades virtuais onde o fã cria histórias que não são criadas pelo criador da série, né? Nem do criador da HQ original. Então eu posso simular várias realidades. Em Harry Potter é muito comum ter fanfics de crianças, adolescentes que narram toda uma vida em Hogwarts. Horas. Eu estou na virtualidade, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser o melhor amigo do Harry Potter, né? Isso é muito bacana, isso é muito louco, isso é muito rico, isso é muito gostoso de fazer pesquisa.
né? Porque é quando você transborda o seu próprio ser humano e mesmo assim você ainda é um indivíduo e você está vivendo numa fantasia, mas que para o fã é uma realidade. Claro que ele faz a separação entre, né, até onde está na realidade de fato e onde vai a virtualidade. Mas isso é a construção mais importante das práticas sociais e comunicacionais e performáticas da netnografia, né? A internet é o artefato dessa cultura da convergência, dessa cultura do ciberespaço, dessa participação do pesquisador nessa discussão, tá? Aqui que a gente tá vivenciando. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu falei bastante. Deu para entender a diferença entre etnografia e netnografia. Deu para entender que a netnografia ela é possível porque eu posso isolar um objeto bem reducionista mesmo. E é normalmente isso que se faz no TCC. Às vezes o aluno quer estudar as redes sociais na internet. Porque rede social também não é um termo que se aplica só na internet, né? Rede social é qualquer rede de sociabilidade entre pessoas. A rede social pode ser meu bairro, né? Mas você começa dizendo que você quer estudar a rede social na internet. Daqui a pouco, quando você vê, você não está só estudando a rede social na internet. Você está estudando, na verdade, o comportamento de, sei lá, um grupo de um cantor X, né, de fãs de um cantor X, dentro do Facebook. Ou você está estudando como um influenciador digital se comporta no seu canal no Snapchat, né? Ou entender o comportamento de influencers, de blogueiras influencers, né? E você ainda mais tem que reduzir e entender quais são os blogueiros que você vai estudar e qual é o nicho de atuação dela. É na moda, é na saúde, é no ambiente fitness, é no, nas mamães, é sei lá onde, é no universo de influencers que são gamers ou que comentam sobre gamers, né? Tem que ter um assunto, porque essa redução ela é essencial para a etnografia, para que haja possibilidade de se fazer na etnografia. Você reduz, na verdade, para que você possa apreender o objeto, observá-lo de fato e fazer uma imersão nele. Então, não é um reducionismo que é ruim. Pelo contrário, é um reducionismo necessário para que você possa é, fazer a gestação desse conhecimento, né? De fato, você conseguir extrair conteúdo ali. Então, acho que é uma ferramenta extremamente importante na área de comunicação e que surgiu da etnografia. Para fechar, eu queria só fazer um comparativo. Observação participante, válido, bacana, legal. Toda observação participante está inserida na etnografia, mas nem toda etnografia é observação participante. Por quê? Respondam. Respondam para si mesmos, tá? E nem toda etnografia é etnográfica, mas toda etnografia é etnográfica. Também respondam para si, né? Tentem construir esse conhecimento, porque isso vai me deixar muito feliz, porque toda a minha fala levou a essa resposta, tá? E é isso que eu quero que vocês saiam dessa aula, saiam desse vídeo refletindo e tentando responder. E o mais bonito para mim vai ser se vocês conseguirem minimamente responder isso aí, tá? Então é isso, gente. Acho que eu falei bastante. Estou bem feliz com esse vídeo de hoje e de contribuir, né, com um pouco desse conhecimento e dessa reflexão com vocês. E espero vocês no próximo vídeo para a gente, então, literalmente encerrar, né, com o último conteúdo teórico da nossa disciplina, que tem a ver com a história de vida, né? Que aí também eu acho que a gente fecha lindamente a pesquisa qualitativa, essa nossa disciplina, para a gente se encaminhar para o grau B. Tá ok, gente? Muito obrigada de novo pela paciência, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tchau, tchau.